Você consegue imaginar? Uma criança que deveria estar feliz por voltar para a terra de seus ancestrais, uma nação tida como o auge do progresso e da ordem, chorando em silêncio por não conseguir respirar? Todos nós acreditamos que o lar, a pátria, é um lugar de conforto e segurança. Mas e se essa verdade, essa certeza absoluta se despedaçasse? E se o som da vida que você tanto amava fosse substituído por um silêncio mortal? Esta é a história de uma família que viajou do Brasil para o Japão, em busca de um sonho, mas encontrou um pesadelo disfarçado de perfeição. O que eles descobriram não foi apenas uma diferença cultural. Foi um abismo. Um choque entre o orgulho de um pai e o desejo desesperado de uma filha por algo que o dinheiro não pode comprar. Uma jornada de desencontros que os levará a uma única e dramática decisão. Aqui. Eu não consigo sorrir, sussurrou a menina. Que resposta um pai pode dar a isso? Que escolha uma mãe pode fazer para apoiar sua filha? E no final, uma família pode realmente escolher o mesmo futuro quando seus corações batem em ritmos tão diferentes? Esta narrativa vai deixar uma pergunta gravada na sua alma: qual é verdadeiramente o lugar ao qual você pertence? Fique até o fim, pois a história que vai abalar as suas certezas começa agora. E antes de mergulharmos nesta jornada emocional, se você acredita que o calor humano vale mais que todo o ouro do mundo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim o YouTube vai entender que você valoriza histórias que tocam a alma, e nós poderemos continuar trazendo conteúdos como este para você. Da janela do avião, a cidade de Tóquio se estendia como um circuito eletrônico perfeitamente desenhado. As luzes dos arranha-céus, incontáveis e frias, formavam constelações geométricas contra o veludo escuro da noite. As luzes dos carros, movendo-se em rios de luz branca e vermelha, obedeciam a um fluxo impecável, uma dança sincronizada de pura eficiência. Kenji, o pai, olhou para aquela paisagem com o peito estufado de orgulho. Veja, Yuna. Aquela é Tóquio. Nossa terra natal. A prova de que o Japão é o país número 1 do mundo, disse ele, sua voz carregada de uma reverência quase religiosa. Akemi, a mãe, também se inclinou, seus olhos se estreitando enquanto absorvia a vista. É tão perfeito. Organizado. Finalmente em casa, ela suspirou, um sorriso de alívio e satisfação em seus lábios. Nas vozes dos dois havia uma convicção inabalável, um orgulho que vinha de anos de planejamento e expectativa. A longa jornada de trabalho no Brasil havia terminado. Agora, em sua pátria, uma nova vida, uma vida superior, os esperava. A promessa desse futuro fazia seus corações baterem mais rápido. Yuna tentou sorrir. Ela precisava sorrir. Seus pais estavam tão felizes, tão cheios de esperança que ela deveria sentir o mesmo. Ela disse isso a si mesma repetidamente como um mantra. Mas no fundo de seu coração, uma névoa fina e fria começava a se formar. Eu queria ter ficado mais um pouco com meus amigos no Brasil. O pensamento escapou, teimoso e dolorido. A tristeza da despedida, dos abraços apertados e das lágrimas no portão de embarque em Guarulhos, ainda pesava em seu peito. A promessa de a gente se vê logo, trocada sob o calor do sol brasileiro, ecoava em seus ouvidos, um som agridoce e distante. Olhe, Yuna, olhe aquilo, disse Akemi, apontando para o centro da cidade, um aglomerado de luz ainda mais brilhante e intenso. Nossa nova vida começa ali. Yuna balançou a cabeça afirmativamente, um gesto automático. Mas a pergunta silenciosa em sua mente se recusava a desaparecer, crescendo a cada quilômetro que a afastava do Brasil. O Japão. É mesmo o melhor lugar do mundo? Esse sentimento, que ela ainda não ousava confessar a ninguém, se tornaria o centro de tudo nos dias que viriam. O avião tocou a pista com uma suavidade impressionante, e uma voz calma e robótica anunciou em japonês e inglês: "Bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Narita." Não houve aplausos, não houve gritos de alegria. Apenas o som sutil de cintos de segurança sendo desafivelados. Com uma eficiência silenciosa, as pessoas se levantaram em uníssono, pegando suas bagagens dos compartimentos superiores sem pressa, mas sem pausa. Yuna sentiu-se compelida por aquela corrente ordeira e se levantou também.
No momento em que passaram pelo portão e pisaram no saguão de desembarque, Yuna foi dominada. Não por uma onda de calor e som, como estava acostumada, mas por seu oposto. Um silêncio vasto, clínico, que parecia absorver qualquer ruído. O chão polido brilhava tanto que refletia as luzes fluorescentes do teto, criando um ambiente estéril, quase hospitalar. As pessoas se moviam em linhas retas, carrinhos de bagagem deslizando sem esforço sobre o piso liso. Ninguém falava alto. Ninguém se esbarrava. Os rostos estavam fixos em seus celulares, como se cada pessoa estivesse em sua própria bolha invisível. Ah, a eficiência japonesa! Isso sim é civilização, Kenji disse com um brilho nos olhos, ajeitando a postura. Akemi sorriu, um suspiro de alívio escapando de seus lábios. Que paz! Que tranquilidade! Estava com saudades disso. Mas Yuna parou sentindo uma pontada de ansiedade. Uma imagem vívida do desembarque em Guarulhos invadiu sua mente. A parede de ar quente e úmido que a recebia como um abraço. A cacofonia de vozes, risadas e choros. O cheiro de café e pão de queijo vindo das lanchonetes. Famílias inteiras gritando nomes, correndo para se abraçar em montes de gente, em abraços que duravam minutos, cheios de saudade e amor. Era caótico. Era barulhento. Mas era vivo. Tinha calor humano. Na sua frente em Narita, um filho encontrava seus pais idosos. Eles se curvaram um para o outro a uma distância respeitosa. 3 reverências perfeitas. Nenhuma palavra alta, nenhum toque. Em segundos a reunião terminou e eles caminharam lado a lado em silêncio. O coração de Yuna se apertou. Uma pequena onda de frio percorreu sua espinha. Isso. É o normal aqui, ela pensou. Naquele momento as palavras de seus pais, eficiência e paz, soaram para ela com um significado completamente diferente, um significado assustador. Agarrando com força a alça de sua mala de rodinhas, Yuna sussurrou para si mesma, tão baixo que nem ela mesma quase pôde ouvir, tem alguma coisa errada. Mas sua voz se perdeu na vastidão silenciosa do aeroporto, um som minúsculo engolido pelo vazio, muito antes que pudesse alcançar os ouvidos de seus pais. Poucos dias após o retorno, Akemi levou Yuna a um lugar com o qual sonhara durante anos no Brasil, o mercado de rua tradicional em seu antigo bairro. Ao chegarem à entrada da galeria coberta, o que atingiu Yuna não foi o som vibrante da vida, mas uma quietude desconcertante. Os vendedores, atrás de suas bancas de frutas e vegetais perfeitamente arrumados, falavam em tons baixos e contidos. Os clientes se moviam com um propósito silencioso, selecionando produtos com cuidado. Não havia gritos, nem negociações de preços, nem risadas altas. O ar era limpo, quase sem cheiro, exceto por um leve aroma de chá vindo de uma loja distante. Ah, que nostalgia! Tudo tão limpo e organizado, Akemi suspirou, seus olhos brilhando. Ela caminhou até uma barraca que vendia doces tradicionais, e a transação foi um balé de polidez. Uma reverência da vendedora, um agradecimento sussurrado de Akemi. Tudo era eficiente, respeitoso e completamente impessoal. Longe estava a figura de sua mãe no Brasil, negociando o preço da manga com o feirante, rindo alto de uma piada, chamando o vendedor pelo nome, recebendo um pedaço de melancia para provar. Ali no Japão, a interação era uma formalidade. Não havia a alegria, a liberdade, o calor da conexão humana que ela via em sua mãe na feira de domingo em São Paulo. Kenji, que os acompanhava, inspirou profundamente o ar puro. Veja, Yuna. Isso é qualidade de vida. Cada coisa em seu lugar. Sem sujeira, sem bagunça. O Brasil não tem isso, não é? Havia um tom de superioridade em sua voz, uma certeza de que aquilo era inegavelmente melhor. Para ele a ordem, a limpeza e o silêncio eram a prova definitiva da superioridade de sua terra natal. Yuna olhou para os rostos satisfeitos de seus pais e tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de chegar aos seus lábios. Seu olhar foi atraído para o chão. Estava impecavelmente limpo. Não havia um único copo de plástico, um guardanapo amassado ou um palito de espetinho no chão.
Em uma esquina, ela viu uma lixeira com divisórias perfeitamente sinalizadas para cada tipo de lixo. Tudo era perfeito. E isso a assustou. Por que ninguém está conversando? Ela deixou escapar em um sussurro. A pergunta, embora baixa, alcançou sua mãe. Akemi se virou, com um sorriso um pouco sem graça. Ah, querida, as pessoas aqui são mais reservadas. Elas não precisam gritar para se comunicar. Mas a explicação não ressoou em Yuna. A memória da feira no Brasil voltou com uma força avassaladora. O som do óleo fritando o pastel. O vendedor gritando: olha o tomate, freguesa. Tá docinho. O cheiro de coentro e cana-de-açúcar misturado no ar. Crianças correndo com balões, cachorros latindo, vizinhos parando para fofocar no meio do caminho. Era um caos de sons, cheiros e vida. Um caos que, ela percebeu agora, era a trilha sonora de sua felicidade. Mas, como eles sabem se estão felizes? Ela pensou, o coração apertado por uma dor estranha. Ela se lembrou de uma manhã de sábado no Brasil. A barraca de pastel do seu Zé. Ele sempre a recebia com um "e aí, minha linda?" O de sempre. Ele sabia que ela amava pastel de queijo com caldo de cana. Enquanto ela comia, ele perguntava sobre a escola, sobre seus pais. Era uma conversa simples, mas cheia de um carinho genuíno. Ali, naquele mercado japonês silencioso e imaculado, ela se sentia completamente invisível. Akemi comprou um dango, um espetinho de bolinhos de arroz com calda doce. O sabor era delicado, a textura perfeita. Mas para Yuna, o gosto era insosso. Faltava algo. Faltava o barulho, a bagunça, a vida. Faltava a alma. E essa ausência, mais palpável do que qualquer som, deixou um gosto amargo em sua boca que nem o doce mais refinado poderia apagar. Certo fim de tarde, com o céu já tingido de tons de roxo e laranja, Yuna foi sozinha a uma loja de conveniência, um combine perto de casa. As luzes de neon da fachada se acenderam, um brilho branco e verde que anunciava o início da noite. A porta automática se abriu com um som sutil e eletrônico, liberando uma lufada de ar-condicionado. O frio, que deveria ser um alívio do ar abafado lá fora, pareceu a Yuna artificial e sem vida, tocando sua pele como os dedos de um fantasma. O interior era um santuário de ordem. Corredores iluminados por uma luz branca e fria, prateleiras abarrotadas de produtos com embalagens coloridas e perfeitas. O único som era o zumbido baixo e constante dos refrigeradores. Alguns clientes se moviam pelos corredores, cada um em seu próprio mundo. Um homem de terno lendo os ingredientes de uma refeição pronta. Uma estudante com fones de ouvido, olhando para a prateleira de doces. Yuna pegou uma caixinha de suco e foi para a fila do caixa. Enquanto esperava, uma lembrança quente e vívida a transportou para o outro lado do mundo. A padaria da esquina de sua casa no Brasil. A padoca. Ao abrir a porta, o cheiro de pão fresco e café a envolvia. Dona Célia, a senhora do caixa, sempre abria um sorriso largo. Oi, meu amor. Tudo bem hoje? O tratamento era sempre meu amor, minha linda, minha flor. E a pergunta não era uma formalidade. Ela realmente queria saber. A cada pagamento, ela dizia: fica com Deus, viu? Eram apenas algumas palavras, mas continham um universo de afeto, um calor que fazia a Yuna se sentir segura, cuidada, parte de uma comunidade. A fila andou. A expectativa de Yuna cresceu um pouco. Talvez, só talvez, ela pudesse encontrar um pingo daquele calor aqui. Chegou a sua vez. O atendente, um jovem de uniforme impecável, pegou seu suco sem dizer uma palavra. Ele escaneou o código de barras. Bip. O som eletrônico seco e preciso ecoou no silêncio. Yuna reuniu toda a sua coragem e com a voz um pouco trêmula disse em japonês: Konnichiwa, olá. A resposta foi um grunhido quase inaudível, um murmúrio vindo do fundo da garganta. O olhar do atendente não deixou o scanner. Ele colocou o suco em uma sacola plástica com um movimento rápido e eficiente. Ao receber a sacola, Yuna tentou de novo. Arigatou, obrigado.
ela disse, forçando um pequeno sorriso. O atendente não respondeu. Seu rosto permaneceu uma máscara inexpressiva. Ele simplesmente estendeu a mão para o próximo cliente, como uma máquina programada para a próxima tarefa. Quando a porta automática se fechou atrás dela, Yuna sentiu como se um vento gelado tivesse atravessado seu peito. Por que ele não respondeu? O som da porta se fechando pareceu absurdamente alto. Lá fora, a cidade começava a brilhar com as luzes da noite. Buzinas de carro, o som da multidão na faixa de pedestres. Mas todos aqueles ruídos pareciam distantes, abafados. O que ecoava em sua mente era o bip mecânico e o silêncio que se seguiu às suas palavras. O vazio deixado pela resposta que nunca veio. Enquanto caminhava de volta para casa, a imagem da dona Célia voltou. O sorriso, a voz calorosa, o fica com Deus. Era uma interação tão pequena, mas tão rica em humanidade. Era o que transformava uma simples compra em uma conexão. Yuna sentiu uma saudade tão profunda daquele pequeno gesto, daquele calor humano, que seu coração doeu fisicamente. Mais tarde, em casa, a voz do apresentador do noticiário ecoava da televisão da sala. Kenji apontou para a tela com entusiasmo. Veja isso! A tecnologia japonesa surpreendendo o mundo mais uma vez. Somos os melhores, não há dúvida. Akemi concordou com a cabeça, sorrindo. Realmente, é impressionante. As vozes orgulhosas e felizes de seus pais enchiam o ambiente. Sentada no sofá, Yuna olhava para a caixinha de suco em suas mãos. O personagem sorridente estampado na embalagem parecia zombar dela. O suco era doce, mas não aquecia sua alma. Os melhores do mundo. Será mesmo? A pergunta borbulhou dentro dela, mais forte do que nunca. Ela não disse nada. A dúvida afundou em seu peito, mas em vez de desaparecer, ela se assentou como uma âncora, pesada e fria, tornando-se maior e mais opressiva a cada dia que passava. Na manhã do primeiro dia de aula, o coração de Yuna batia descontroladamente. O uniforme novo, passado com esmero por Akemi, parecia rígido e estranho em seu corpo. No espelho, uma versão pálida e ansiosa de si mesma a encarava. Mesmo assim, uma pequena chama de esperança tremeluzia dentro dela, a chance de fazer novos amigos. Ao abrir a porta da sala de aula, o zumbido de conversa cessou por um instante. A professora, com um sorriso educado, a apresentou à turma. Esta é Yuna-san. Ela será nossa nova colega a partir de hoje. Yuna respirou fundo, e com a voz um pouco trêmula disse, Yoroshiku onegaishimasu, conto com vocês. A reação da turma foi um balde de água fria. Alguns alunos levantaram o olhar por um segundo, curiosos, mas a maioria voltou sua atenção para seus cadernos quase que imediatamente. Ninguém sorriu. Ninguém acenou. Era totalmente diferente da recepção que teve em sua escola no Brasil, quando as crianças imediatamente a cercaram curiosas, fazendo 1000 perguntas e gritando, vamos brincar juntas no recreio. A hora do intervalo chegou, e o silêncio em torno de Yuna se tornou um muro invisível. Ela permaneceu sentada em sua carteira, fingindo ler um livro, mas as palavras dançavam sem sentido em sua frente. Tomando coragem, ela se aproximou de um grupo de meninas que conversavam animadamente. Com licença. Posso brincar com vocês? A resposta foi direta e sem emoção. Nós já formamos nossos grupos. Yuna ficou parada por um instante, o rosto queimando antes de voltar em silêncio para o seu lugar. Na hora do almoço, ela abriu o bentô que Akemi havia preparado com tanto carinho. O cheiro de casa encheu o ar. Mas ao seu redor, os colegas comiam em grupos fechados, rindo de piadas internas. Comer aquele arroz, olhando de soslaio para a alegria dos outros, fez a comida perder o sabor. Uma nostalgia dolorosa a atingiu. Ela se lembrou dos recreios no Brasil. O pátio era uma explosão de vida. As crianças corriam, gritavam e, o mais importante, compartilhavam. Me dá um pedaço da sua coxinha? Prova meu brigadeiro. Quer um gole do meu guaraná? Era uma troca constante, não só de comida, mas de afeto.
Os abraços eram comuns, os braços passados sobre os ombros dos amigos eram um gesto natural. Ali no Japão, o espaço pessoal de cada um era sagrado e inviolável. Ninguém se tocava. Pela janela, a luz da primavera iluminava o pátio vazio da escola. A cena fez lembrar de quando sentava sob os ipês floridos com suas amigas brasileiras, dividindo o lanche e os segredos. Naquela época o sorriso vinha fácil, as conversas banais preenchiam seu coração. Quando voltou para casa, Kenji estava assistindo TV, a voz vibrando de orgulho. Outra empresa japonesa liderando o mercado mundial. Sem dúvida, o Japão é o número 1. Akemi concordava, sorrindo. No meio daquela atmosfera de celebração, Yuna começou a dizer, mas na escola, e engoliu o resto da frase. Ela olhou para a escrivaninha, onde estava uma carta de sua melhor amiga do Brasil. A caligrafia redonda e alegre dizia: Yuna, volta logo pra gente jogar bola e comer pastel na feira. Estamos com muita saudade. Seus dedos traçaram as letras, e a sensação de um buraco se abrindo em seu peito era quase física. Será que eu vou conseguir fazer amigos aqui? A pergunta não dita pesava em seu coração como uma pedra. Na manhã do terceiro dia, um vento frio de primavera açoitava o rosto de Yuna enquanto ela e Akemi caminhavam para a escola. As ruas eram um fluxo constante de carros e pedestres apressados. Pararam na faixa de pedestres, esperando o sinal abrir. Quando a luz verde se acendeu, a pequena multidão avançou em uníssono. Yuna, segurando a mão da mãe, começou a atravessar. Foi quando aconteceu. Um som estridente de buzina rasgou o ar, vindo de trás deles. O corpo de Yuna se enrijeceu de susto. Antes que pudesse se virar, um carro preto, ignorando completamente o sinal vermelho, cortou a faixa de pedestres em alta velocidade. A pressão do ar a desequilibrou. O carro passou a centímetros de distância, tão perto que ela pôde ver o rosto indiferente do motorista. Suas pernas congelaram no lugar. Yuna, Akemi gritou, puxando-a com força para junto de si. O coração de Yuna batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Sua respiração ficou curta. O carro desapareceu rua abaixo e as outras pessoas, após um breve sobressalto, continuaram a andar como se nada tivesse acontecido. O menino com o mesmo uniforme da escola de Yuna, que estava ao seu lado, riu e disse: Relaxa, isso é normal por aqui. Aquela frase a atingiu como um soco. Normal? No Brasil, com todo o seu trânsito caótico, ela se lembrava dos motoristas parando para as crianças atravessarem, do guarda de trânsito na porta da escola, do respeito pela faixa de pedestres. Havia uma lei não escrita de cuidado, especialmente com os mais vulneráveis. A ideia de que um carro furar o sinal e quase atropelar pedestres era normal a aterrorizou. A segurança que seus pais tanto elogiavam de repente pareceu uma ilusão. Mesmo na sala de aula, o som daquela buzina continuava a ecoar em seus ouvidos. A cada vez que o barulho se repetia em sua mente, seu corpo se arrepiava. O céu cinzento do lado de fora da janela parecia mais pesado e frio do que nunca. À tarde, em casa, Kenji apontava para a TV. Olha essa tecnologia! É por isso que o Japão é o melhor país do mundo. Akemi concordava. Ouvindo a voz orgulhosa do pai, Yuna murmurou para si mesma, mas do que adianta se não podemos nem atravessar a rua em segurança? A convicção de seus pais, que antes parecia tão sólida, agora soava vazia e distante para ela. No domingo, Akemi levou Yuna a um gigantesco shopping center nos arredores de Tóquio. O prédio, todo em vidro e aço, brilhava sob o sol. Um fluxo interminável de pessoas entrava e saía. Incrível, não é? Um shopping desse tamanho, não tinha no Brasil, né? Akemi disse com um sorriso orgulhoso. Yuna estava de fato impressionada. O átrio central era monumental, com um lustre de cristal que parecia uma galáxia suspensa. Vários andares abrigavam lojas de todas as marcas de luxo do mundo. A escala e o luxo eram incomparáveis. Mas por trás da fachada deslumbrante, uma cena chocou Yuna. Em frente à escada rolante não havia fila.
As pessoas se aglomeravam e se empurravam, cada um tentando entrar primeiro. Ninguém mantinha a direita livre para quem tinha pressa. Adultos se acotovelavam, e ela viu uma criança pequena ser empurrada e quase cair, sem que ninguém oferecesse ajuda. Mãe, por que eles não fazem fila? Yuna perguntou, incrédula. Akemi, um pouco sem graça, respondeu. Ah, é o jeito japonês. Todo mundo está sempre com pressa. A resposta não a satisfez. Yuna seguiu a mãe, agarrando-se ao corrimão com as duas mãos para não ser derrubada. Um nó frio se formou em seu estômago. Na praça de alimentação, o choque foi ainda maior. Para garantir uma mesa, as pessoas jogavam bolsas, casacos e sacolas sobre as cadeiras vazias assim que as viam, mesmo que estivessem do outro lado do salão. Yuna viu um casal de idosos em pé, com suas bandejas nas mãos, procurando um lugar, enquanto jovens ocupavam mesas de 4 lugares sozinhos, mexendo em seus celulares. Ninguém ofereceu seu lugar. No Brasil, alguém teria ajudado, Yuna pensou com o coração apertado. Sua mãe, feliz com a variedade de comida, sorria. O Japão é tão conveniente, não é? Tantas opções. Mas o que Yuna sentia não era conveniência, era uma solidão inexplicável. Era um lugar incrível, mas não era um lugar acolhedor. E essa sensação de frieza em meio a tanto luxo e modernidade, fincou raízes profundas em seu coração. No domingo à tarde, a família foi visitar a avó de Yuna, que morava em um antigo conjunto habitacional nos subúrbios de Tóquio. O corredor do prédio tinha um cheiro familiar de comida caseira, um aroma que trouxe um breve momento de conforto. A avó, uma senhora de mãos enrugadas e sorriso gentil, abraçou Yuna com força. Ah, minha Yuna, como você cresceu! Que bom que voltou para casa. A voz dela era calorosa, mas parecia conter lágrimas. Sentados na sala tomando chá, Yuna pegou um álbum de fotos que havia trazido do Brasil. Eram fotos de sua vida lá. Uma foto sob um ipê florido, dividindo o lanche com as amigas. Uma foto na festa junina da escola, todos vestidos a caráter. Uma foto no pátio, no meio de uma roda de amigos, todos rindo de algo. Eram fragmentos da sua felicidade cotidiana. A avó olhou as fotos, os olhos se estreitando. O Brasil parece um lugar tão alegre e colorido, ela disse suavemente. Mas o Japão é o melhor lugar, não é? Yuna ficou sem palavras. Ela abriu a boca para responder, mas o som não saiu. Seus olhos ficaram fixos em seu próprio rosto nas fotos. O sorriso espontâneo, os olhos brilhando de alegria. A menina daquelas fotos parecia muito mais feliz, muito mais viva do que a menina que estava ali, naquela sala silenciosa. Que belas lembranças, Yuna, a avó disse, fechando o álbum com um sorriso. Mas para Yuna, aquelas não eram apenas lembranças. Eram provas de uma vida que ela havia perdido. No caminho de volta, o pai disse orgulhoso, até a vovó sabe que o Japão é o número 1. Não há o que discutir. A mãe concordou com um sorriso sereno. Mas Yuna não respondeu. Ela olhou para as luzes da cidade pela janela do carro, mas o que ela via era o seu próprio sorriso naquelas fotos. Naquela noite, na cama, ela abriu o álbum novamente e perguntou à imagem de si mesma, onde eu era mais feliz? Naquela mesma noite, deitada na cama, Yuna abriu o celular. Uma notificação com o nome de Miki brilhava na tela. Era sua melhor amiga do Brasil. Seus dedos tremeram um pouco ao tocar a mensagem. Yuna, que saudade! Aqui no Brasil o sol tá rachando. Hoje à tarde a gente vai jogar bola no campinho, a turma toda. A mãe da Bia fez bolo de chocolate, seu preferido. Queria tanto que você estivesse aqui para comer com a gente. O texto era curto, mas cada palavra era um golpe em seu coração. Havia uma foto anexada, o campinho de terra do bairro, o céu azul e limpo, e o rosto sorridente de todos os seus amigos amontoados, fazendo caretas para a câmera. Até o banco de madeira lascada no canto da foto lhe era familiar e querido. Yuna abafou um soluço no travesseiro. As lágrimas caíam, quentes e silenciosas, manchando o tecido. Na manhã seguinte, ela havia decidido.
Chega de silêncio. Na mesa do café da manhã, enquanto seu pai aumentava o volume do noticiário e sua mãe fechava a tampa do bentô, Yuna pousou seus achis. Pai. Mãe. Eu quero voltar para o Brasil. No instante em que as palavras saíram, o ar da sala congelou. Apenas a voz distante do apresentador da TV continuava a falar. Kenji foi o primeiro a quebrar o silêncio. O que você está dizendo, Yuna? Nós acabamos de voltar. Este é o nosso país. Você vai se acostumar com a escola. Sua voz era dura, mas seus olhos mostravam uma profunda confusão. Yuna não recuou. Não é que eu não goste daqui. Mas eu não consigo sorrir aqui. Quando eu digo bom dia, muitas vezes ninguém responde. Eu tenho medo de atravessar a rua. Outro dia, eu peguei um lixo do chão e umas crianças riram de mim. Coisas que eram normais no Brasil, aqui não são. Eu quero comer meu lanche com meus amigos de novo. Naquele pátio barulhento. Sua voz tremeu, mas ela disse tudo. Akemi respirou fundo, lentamente e assentiu. Você está sofrendo muito, não é, minha filha? Kenji, em silêncio, desligou a televisão. O som da chaleira fervendo voltou a preencher a sala. Yuna, o mundo é difícil. Em qualquer lugar haverá coisas ruins. Eu sei que é difícil, Yuna olhou diretamente para o pai. Mas eu quero estar em um lugar onde eu possa ser eu mesma. Desde que cheguei aqui, sinto que não consigo respirar fundo nem mesmo dentro de casa. Akemi se aproximou e colocou a mão nas costas da filha. Kenji. Eu amo nosso país. Mas se a nossa filha diz que está sufocando, isso é um fato. Precisamos ouvi-la. Me deem um tempo, Kenji disse, massageando as têmporas. Eu posso estar errado. Mas não consigo concordar com isso agora. Naquela noite, Kenji estava sozinho na varanda. Um trem-bala passou ao longe, um risco de luz silencioso. Fragmentos do noticiário da tarde voltaram à sua mente. Uma reportagem sobre o turismo no Brasil. Imagens do Carnaval do Rio, pessoas dançando nas ruas, sorrindo, se abraçando. A alegria crua e contagiante daquelas imagens tocou um ponto endurecido dentro dele. Ao voltar para dentro, ele viu uma fresta de luz vindo do quarto de Yuna. Ela havia adormecido sobre a escrivaninha. Ao lado dela, o celular exibia a foto dos amigos do Brasil. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Na manhã seguinte, Kenji disse em voz baixa para Akemi, enquanto ela preparava o café: vamos conversar quando eu voltar hoje. Eu vou pensar sobre isso. Akemi soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Eu também estou com medo. Mas quando eu olho para o rosto da Yuna, eu entendo. Ela não está vivendo aqui. Ela está sobrevivendo. Na porta, enquanto Yuna amarrava os sapatos, ela perguntou: pai, você está bravo comigo? Kenji balançou a cabeça. Não estou bravo. Só sinto que recebi a lição de casa mais difícil da minha vida. Vamos encontrar a resposta juntos. No momento em que a porta do elevador se abriu, o celular de Yuna vibrou em seu bolso. Uma nova foto de Miki. A turma toda no campinho, segurando um cartaz improvisado. No meio, um espaço vazio com uma seta e as palavras: falta você aqui. Yuna apertou o celular contra o peito e respirou fundo. Naquela noite a família se reuniu. A mesa de jantar estava coberta não com comida, mas com mapas, guias de voo e um caderno. Yuna sentou-se em frente a eles. Vamos listar tudo. Custos, escola, moradia. Tudo. A voz de Kenji era séria, mas suave. Akemi começou a escrever. Eu posso procurar trabalho online. Ligar para os nossos amigos. Yuna, com a mão trêmula, escreveu sua própria lista: abraçar a Miki. Jogar bola. Comer pastel do seu Zé. Sorrir de verdade. À medida que a página se enchia, a tensão no ar começava a se dissipar. No final da folha, Kenji acrescentou uma última linha.
O mais importante, o sorriso da Yuna. Os três se olharam. Uma brisa de primavera balançou as cortinas. A decisão ainda não havia sido tomada, mas algo havia mudado. Eles estavam se movendo juntos. Naquela noite, Kenji foi para a cama, mas não conseguiu dormir. A imagem do rosto de sua filha, adormecida e com lágrimas secas, não saía de sua cabeça. Ele fechou os olhos. Amanhã. Nós vamos decidir de verdade amanhã. No silêncio da noite, o som distante de um avião decolando cortou o ar. A história estava prestes a tomar seu rumo definitivo. A luz da manhã encheu o apartamento. O ar lá fora ainda estava frio, mas o coração de Yuna batia como um tambor desde o momento em que acordou. Hoje era o dia. A tensão que se acumulara em seu peito por semanas estava prestes a explodir. Em sua escrivaninha, o caderno da noite anterior permanecia aberto. As palavras sorriso, amigos, abraço, calor, escritas com uma caligrafia trêmula, pareciam encará-la. Ela entrou na sala. O ar estava pesado, carregado de expectativa. Kenji, já vestido, estava de braços cruzados, olhando para fora. Seu perfil revelava o conflito que ainda travava dentro de si. Akemi servia chá, e o vapor que subia das xícaras era a única coisa que se movia suavemente no ambiente. Parecia uma tentativa de acalmar a atmosfera tensa. Quando Yuna se sentou, os olhares de seus pais se voltaram para ela. O tempo pareceu parar. Finalmente Kenji falou. Nós tomamos uma decisão. Sua voz era baixa, mas firme, como a de alguém que havia atravessado uma tempestade e encontrado terra firme. Yuna. Nós vamos voltar para o Brasil. O peito de Yuna subiu e desceu em um soluço contido. As lágrimas que ela segurava vieram de uma vez. Com a voz embargada, ela conseguiu perguntar, Vocês têm certeza? Kenji olhou diretamente nos olhos da filha e assentiu. No começo eu fui teimoso. Orgulho, a opinião dos outros, a imagem do primeiro mundo. Eu só pensava nisso. Mas suas palavras me fizeram enxergar. É importante ter orgulho do seu país, sim. Mas mais importante que isso é a sua família. Se você está sufocando, se não consegue ser feliz, então o meu orgulho não vale nada. É um peso maior do que eu posso carregar. Por isso não tenho mais dúvidas. Ao ouvir aquelas palavras, o mundo de Yuna, que estava embaçado pela tristeza, ficou subitamente claro através de um véu de lágrimas de alívio. Akemi pousou sua xícara e com um olhar sério e amoroso, completou, eu também tive medo, minha filha. Mas ontem, enquanto pesquisávamos, eu entendi. A mudança será difícil. A vida lá talvez não seja tão perfeita. Mas se for para proteger o seu sorriso, qualquer dificuldade vale a pena. O verdadeiro lar é onde o coração da gente pode sorrir. Yuna segurou as mãos de seus pais. Suas lágrimas quentes caíam sobre a mesa, formando pequenas poças. Obrigada. Muito, muito obrigada. Naquele exato momento, o som de pássaros cantando invadiu o apartamento pela janela aberta. A luz do sol da manhã envolveu os três, uma bênção silenciosa que encheu a sala de uma nova esperança. Semanas depois, o apartamento era um labirinto de caixas de papelão. O cheiro de mudança estava no ar. Sobre a mesa, passagens de avião e uma lista de tarefas. Parentes e amigos vieram se despedir, alguns com lágrimas nos olhos, sem entender completamente a decisão. Apenas a avó sorriu. Ela entregou a Yuna o álbum de fotos do Brasil. Yuna, cuide bem do seu sorriso. Ele é o seu verdadeiro caminho. As palavras da avó tocaram fundo em sua alma. No dia da partida, em frente ao portão de embarque, os três pararam e respiraram fundo. Kenji expandiu os ombros, como se estivesse se livrando de um peso enorme. Vamos lá, ele disse com força. Yuna sentiu, segurando a mão de seus pais. O calor de suas mãos era a promessa de que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. Ao atravessar o corredor de embarque, a pista de decolagem do outro lado da janela brilhava sob o sol da manhã. Aquele brilho não era mais frio e distante.
Era a luz de um novo começo. Naquele dia, Yuna fez uma escolha. Ela escolheu o lugar onde seu sorriso era real. E sua família escolheu caminhar junto com ela. A história não estava terminando. Estava apenas começando. Quando o avião acelerou na pista e o corpo pesado da aeronave deixou o chão, o coração de Yuna flutuou junto. O rugido dos motores preenchia seus ouvidos, mas o que ela sentia era uma paz imensa. Lá embaixo, o Japão se tornava um mapa perfeito e organizado, que encolhia a cada segundo. Logo, eles atravessaram as nuvens, e uma luz ofuscante inundou a cabine. Um céu azul infinito, limpo e vasto, se estendia à sua frente. Um céu que prometia um futuro. Yuna acariciou o álbum de fotos em seu colo. Ela o abriu e olhou para os sorrisos. O seu sorriso. O sorriso que ela havia perdido, mas que agora, ela sabia, estava indo buscar de volta. Ao seu lado, Akemi e Kenji olhavam pela janela, não para a terra que deixavam para trás, mas para o horizonte à frente. Eles haviam escolhido o caos em vez da ordem. O barulho em vez do silêncio. Eles haviam escolhido o amor. Eles haviam escolhido o Brasil. E agora a história se volta para você. Se você fosse a Yuna, que lugar escolheria? Você está, neste momento, no lugar onde seu coração pode sorrir de verdade, sem amarras? Na encruzilhada da vida, somos bombardeados por números, status e o que a sociedade diz ser o correto. Mas no fim, a única pergunta que importa é: onde você é feliz? Com quem você quer caminhar? Por favor, deixe sua resposta nos comentários. A sua voz, como a de Yuna, pode dar coragem para que outra pessoa encontre seu próprio caminho. E se esta história tocou seu coração, se você sentiu o aperto da saudade e o alívio da esperança, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Junte-se a nós nesta jornada. Pois há muitas outras histórias, como a de Yuna, esperando para serem contadas. Histórias que nos lembram que a maior riqueza de uma nação não está em sua tecnologia ou em sua organização, mas no calor humano e na alegria contagiante do seu povo. O avião continua seu trajeto,